Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, membro da 23ª Igreja Batista em Mesquita, meu querido irmão e amigo, que chega até nós através desse canal concebido para que nós, como corpo de Cristo, não ficássemos sem o alento, sem a direção da sua palavra. É muito bom poder endereçar-nos até você hoje. É muito bom, apesar de ainda estarmos vivendo um momento difícil na história mundial, é muito bom podermos ter pelo menos esse recurso para que a gente possa usá-lo como um momento mesmo de comunhão ao redor da palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir hoje a sua Bíblia e nós vamos falar hoje sobre lembranças que valem a pena. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 50, somente o finalzinho do verso 51. Jeremias 50, 51b, só o finalzinho do 51. Olha só o que diz o texto sagrado. Lembrem-se de Jerusalém. Lembrem-se de Jerusalém. O ministério profético de Jeremias durou pouco mais de 40 anos. Atravessou 5 reis. Foi endereçado a Judá. E Jeremias foi um profeta que não foi muito bem visto, porque a sua profecia era uma profecia de castigo. As pessoas não gostavam da mensagem dele. Mas, infelizmente, como deve ser mesmo, a palavra de Deus, ela se cumpre. Que a palavra de Deus vaticinada, proferida pela boca do profeta, se cumpriu. E lá no final do livro, quando o povo já estava num cativeiro babilônico, ele insta aqueles poucos a que se lembrem de Jerusalém. O final do livro é um sopro de esperança. O final do livro fala de um novo pacto. O final do livro é um lenimento na ferida causada pelo cativeiro. E ele fala para os cativos da Babilônia se lembrarem de Jerusalém, provavelmente por alguns motivos. O primeiro deles é porque o templo estava lá. O templo do Deus deles estava lá. O segundo motivo é para evitar que eles se estabelecessem naquela nova situação, naquele novo país. Para colocar no coração deles também o anseio por voltar à Cidade Santa. E principalmente para conservá-los preparados para essa volta. Há razões para nós tomarmos esse texto como profético para nós também. Há razões para que nós nos lembremos ou tentemos construir uma lembrança da nova Jerusalém que nos aguarda, que é a nossa pátria. Nós somos, lembre-se, nós somos forasteiros numa terra estranha. A nossa pátria está nos céus. Mas existe uma pequena Jerusalém nossa. E no nosso caso, pequena não é um exagero. Existe uma pequena Jerusalém, que é onde, e principalmente com quem nós nos reunimos e que merece nossa atenção e que precisa ser lembrada constantemente, principalmente nesses momentos de exílio que nós estamos vivendo.
porque nós somos parte viva e integrante dela. Então, existe uma Jerusalém aqui embaixo, meu irmão, que deve ocupar a nossa mente. A igreja do Deus vivo é a nossa cidade santa, é o reino do nosso rei, e nós devemos mantê-la muito vívida nos nossos pensamentos, também por alguns motivos. Eu vou citar alguns deles. Primeiro motivo, então não está em ordem de importância, mas o primeiro motivo listado é o seguinte: nós precisamos manter a nossa pequena Jerusalém em mente, nos lembrarmos dela, para que nós ansiemos nos unir com os nossos co-irmãos, para que a gente tenha ânsia de se unir com os cidadãos dela, que são tão cidadãos quanto nós somos. Nossa união a esses concidadãos já se deu através da nossa pública profissão de fé, e ela se torna real, e ela se torna viva no amor cristão, no auxílio mútuo, no serviço, no culto, na nossa comunhão. É nisso que a nossa união com cidadãos de uma mesma cidade toma vida. Mas não somente esse motivo. Nós precisamos manter a nossa pequena Jerusalém em mente também para orar pela prosperidade dela. Você tem orado pela sua igreja? Você tem se lembrado de orar pela vida da sua igreja? Eu não sei se você já pensou nisso, mas a vida da sua igreja está sendo ameaçada, sim. A vida da sua igreja está sofrendo. A nossa comunhão como servos de Cristo, a nossa vida em comum está sofrendo. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos achar meios de acabar com esse sofrimento, porque ele existe. Então nós precisamos orar pela vida da nossa pequena Jerusalém. Mas também não só isso. A nossa pequena Jerusalém deve estar em nossa mente para que a gente continue trabalhando pelo seu progresso. A gente precisa lembrar dela com o nosso sustento, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com a nossa influência onde quer que a gente esteja. A gente precisa achar um jeito, meu querido irmão, de continuar trabalhando pelo bem da nossa igreja. Mas ainda tem mais alguns motivos. Nós precisamos ter a nossa pequena Jerusalém sempre em mente, nos lembrarmos dela, para podermos atuar coerentemente com o caráter sagrado dela. A gente não deve desonrar o lugar da nossa cidadania. O pecado é uma realidade, mas a gente tem que entender exatamente o que é pecado. Às vezes o pecado está tão enraizado na gente que a gente consegue enxergar o pecado no outro, mas é difícil enxergar ele na gente. Mas a gente precisa fazer esse exercício para a gente poder
agir coerentemente com o caráter da nova Jerusalém que nos aguarda. Nós também precisamos ter a nossa pequena Jerusalém em mente, lembrarmos dela, para poder nos lamentarmos e orarmos pelos seus declínios e pelas suas transgressões. Somos humanos, meus irmãos. Onde há humanos, haverá pecado, haverá margem para desentendimento, haverá margem para ausência de paz. Meu irmão, a gente precisa lamentar por isso. E o ato de lamentar não é somente lamentar, é olhar, lamentar e aprender. A gente deve olhar o que está acontecendo de errado, entender o que está acontecendo de errado, falar com quem de direito sobre o que porventura estiver acontecendo de errado e agir certo e aprender a não fazer do jeito errado. O Senhor chorou sobre Jerusalém, o nosso Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém. Paulo chorou pelos inimigos das igrejas. Ah, se todos nós pudéssemos chorar pela situação da nossa pequena Jerusalém agora. Meu irmão, a Igreja de Cristo, muito mais especificamente, a Igreja de Cristo que se reúne ali naquele lugar que a gente chama de 23ª Igreja Batista em Mesquita, deve vir à nossa mente, deve estar na nossa mente como a lembrança de um ente querido, do nosso cônjuge, de algum dos nossos pais. Quando a gente olhar para o mapa, principalmente o mapa mais próximo, o da nossa casa, o do nosso município, a gente precisa pensar como é que a causa de Deus pode prosperar ali naquele lugar. Esse único pensamento deveria colorir todos os outros pensamentos e atrair todos os outros pensamentos para si. E para terminar isso, meus irmãos, como é que a gente vai poder dizer, Senhor, lembra-te de mim, se a gente não lembra da Jerusalém dele, a qual nós participamos aqui? Que essas palavras ecoem nas nossas mentes, que essas palavras, mais do que ecoar, ressoem, que haja movimento. O som, ele transmite, ele é resultado de movimento e transmite movimento. Que essas palavras transmitam movimento para nós. Que nós ativamente nos lembremos da nossa pequena Jerusalém, ali na rua Alberto Lopes de Lima, número 318, a 23ª Igreja Batista em Mesquita. Vamos orar. Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra nos exorta a nos lembrar de Ti, através de nos lembrarmos de onde e com quem nos reunimos. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito coloca isso no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos dá a oportunidade de, se ainda isso não está movimentando o nosso coração, que esse seja o momento para que
isso ressoe dentro de nós. Muito obrigado pela oportunidade que o Teu Espírito Santo nos dá para que haja mudança dentro de nós. Senhor Deus, muito obrigado pelos meus irmãos desta pequena Nova Jerusalém, que é a nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo agindo entre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que já fizemos e que diante de Ti não é nada, e por tudo que ainda podemos fazer. Muito obrigado, Senhor. A Tua igreja dá sentido às nossas vidas. A Tua salvação sobre nós dá sentido às nossas vidas. Continua a ter misericórdia de nós, Senhor. Continua a nos proteger e a nos guiar. Precisamos do Teu perdão, das Tuas misericórdias e da Tua graça a cada dia mais nas nossas vidas. Te pedimos essas coisas com um coração muito grato, sabendo que não merecemos nada da Tua parte. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que nós tenhamos um restante de semana abençoado e abençoador.